presidente Jair Bolsonaro editou um decreto concedendo indulto natalino para militares, policiais militares e outros agentes de segurança pública que estejam detidos por crimes culposos, praticados sem intenção de matar. Sobre o indulto de Natal, a gente acompanha a entrevista com o advogado especialista em direito criminal, Dr. Emerson Tauy. O decreto, editado aí pelo presidente da República, 11.302, 22 de dezembro de 2022, ele lá, amparado pela Constituição Federal, em seu artigo 84, inciso 12, e também pela Lei de Execução Penal, ele pode sim decretar ali, no caso, essa anistia, Então, é o que foi feito. E aí, lá no artigo 6º, ele vai contemplar aos apenados aí com penas superiores, que já tenham ultrapassado os 30 anos. Entre elas, aí nós conseguimos aí atingir os que foram condenados em razão lá do caso do Carandiru. Para quem não sabe, rememorar aqui a mente de todos, esse episódio aconteceu no dia 2 de outubro de 1992. E a própria lei vai falar que pode sim ser contemplado. Mas aí podem suscitar alguma coisa. Olha, doutor, mas crime de homicídio é um crime hediondo. Pois é. Mas na época dos fatos não havia a tipificação do homicídio como crime hediondo. Essa lei de crimes hediondos veio no ano de 1994 com o caso da Daniela Pérez, através de uma iniciativa popular. Então, e veio também aqui, sobre a nossa ótica, veio para trazer uma equação assim, totalmente razoável. Por qual razão? Porque alguns dos condenados, no caso do Carandiru, William, e a todos os nossos telespectadores, tiveram ali um julgamento um tanto que conflituoso com a própria regra, com a própria lei, porque você, em direito penal, quando há acusação, existe a necessidade da individualização da pena. Ou seja, o agente A praticou o crime de homicídio contra tantas pessoas, ou contra A, contra B, e essa discriminação não teve, no caso do Carandiru. Então, tivemos lá policiais que efetuaram 2 disparos e foram condenados ali a 48 anos de condenação. Então, nós tivemos ali uma pena mínima de 48 e até outros condenados com 624 anos de prisão. Então, isso veio também para trazer um certo equilíbrio. A época dos fatos, em 2018, o presidente, então desembargador, Ivan Sartori, numa decisão totalmente muito prudente sobre a ótica da defesa, podemos dizer que ele conseguiu anular esse julgamento e fazer com que realmente trouxesse um equilíbrio não só processual, mas também penal. Mas é importante destacar que naquela ocasião tudo foi desencadeado após deflagrada uma rebelião, e diga-se de passagem, os próprios presos ali, eles acabaram cometendo homicídio entre si e, dada essa proporção, teve a intervenção do Estado que resultou fatidicamente nesse noticiário que repercutiu até os tempos atuais. Então, sem dúvida alguma, traz ali os holofotes para essa decisão do presidente da República. Alguns já suscitaram, inclusive, de questionar se haveria ali uma inconstitucionalidade, e temos que reafirmar que em 2018 o próprio ministro Roberto Barroso, já numa outra tratativa do presidente, um decreto também trazia ali anistia, considerou que o decreto presidencial, sem dúvida, ele é constitucional. Se há uma falha na lei, o legislador deve fazer essas correções e, na verdade, fazer com que a aplicabilidade da lei tenha não só resultados práticos, mas, sobretudo, morais junto à sociedade. Então, essa parcimônia, esse sentimento de imoralidade, ele reflete diretamente em nosso legislador, que, por via de consequência, acaba abandonando os interesses da sociedade, porque tanto as leis devem estar antecipadas aos fatos, e nós temos aí um retrocesso, o nosso Código Penal é de 1940 e o processo penal de 1941. Então, veja só o quanto já deveriam ter, a passos largos, tentado tomar as correções devidas para que sentimentos como esse que você narrou, ele é muito bem destacado, não viesse à tona nos tempos atuais, no século XXI. Nós tivemos aí 30 mil presos colocados em liberdade por conta da saidinha. Então, também temos também essa deficiência legal, judicial, já passou na primeira fase, passou na Câmara dos Deputados, aguardamos agora o Senado que aprove,
sem dúvida alguma, e tem a promulgação do presidente da República, que seja extinta, né, essa tão famigerada saidinha. Mas são problemas de ordem do legislativo que devem sim sofrer as correções para que a gente traga um mínimo de dignidade, né, e aplicabilidade da ação penal, né, junto à sociedade. É plenamente questionável. E aí, essa pergunta a gente deveria fazer para as vítimas de latrocínio, de homicídio, entre outras mais. Merecem, sim, uma oportunidade, mas o Estado também acaba não comentando que ele é deficitário no aspecto de fiscalização. 38 mil só no Estado de São Paulo, e veja só, muitos deles, o William, e a todos que nos assistem, eles saem com missões por conta do crime organizado, porque existe alguma dívida, seja por droga, dívida por conta de uma falta dentro do próprio sistema carcerário, e ele sai com missões de executar agentes da segurança pública, de praticar novos delitos, entre outras coisas, e boa parte dos que saem, né, que são contemplados com a saidinha, acabam não retornando para o sistema prisional. Nós temos um inchaço dentro dos presídios, nós temos cerca de 900 mil presos hoje, dentre eles, aproximadamente 32 mil aí não retornaram para o convívio, seja semiaberto ou fechado. Se fizermos uma análise de pesquisas, como eu disse para você, infelizmente o sistema prisional possui regra própria, em que o Estado, os tentáculos do Estado, ele acaba não alcançando. E, via de regras, esses marginais, né, são contemplados com a saidinha, voltam a cometer delitos, né, dentre eles também, posterior, né, à sua saidinha, crimes, como eu narrei aqui, de homicídio e também de latrocínio. Não são narrativas que vão solucionar o problema da criminalidade que vem crescendo vertiginosamente no país. E o que acontece? Precisa, sim, ter uma reformulação, tanto no Código Penal, processo penal, e dizer que um preso é ressocializado, isso é ledo engano. Porque, veja só, se o Estado sequer consegue alcançar seus tentáculos, né, de imposição dentro do sistema carcerário, onde existem regras próprias, dos quais o Estado é impotente de alcançá-los, como falar em ressocialização? Falando que todos os criminosos que saem do sistema prisional, boa parte volta a delinquir novamente. Então é um assunto de extrema profundidade, precisa abrir um debate muito cauteloso, e como eu disse, com pessoas, com a sociedade de um modo geral, com doutrinadores, entre outras coisas. Não é tão simples, não é tão fácil, mesmo porque a sensação que reina no país é a sensação da impunidade, motivo pelo qual muitos se aventuram a cometer delitos, desde os mais brandos até os mais escabrosos. Todo o sucesso de uma sociedade, ela permeia dentro de uma educação que tenha condições de colocar aquele cidadão sujeito em paridade de armas, em que seja qualquer que seja. Ou seja, quando você criar um cidadão que tenha capacidade intelectual e cognitiva de questionar atos, tanto políticos, como principalmente do convívio, né, da coletividade, a gente pode, sem dúvida alguma, né, como disse a Elaine, nossa colega, para uma grande caminhada, mas o primeiro passo. Precisamos ver se o nosso legislativo, os nossos executivos estão dispostos a essa tarefa árdua, difícil, sem dúvida alguma, mas é preciso sim dar um primeiro passo. Não é fácil, ninguém tem receita pronta de bolo aqui, é uma sociedade que vive claudicante nesses aspectos, principalmente de ordem judiciária, e precisamos sim retomar ali uma estabilidade, né, de segurança para a sociedade. O que não pode é haver a inversão de valores, colocar, né, em prioridade aqueles que não se sujeitam às regras da lei em detrimento dos outros demais. Roberto Mota, a discussão sobre indulto de Natal é bastante antiga, né? Mas nesse caso, o perdão de pena em alguns casos especiais de policiais e militares parece justa? Sim, me parece sim, Adriana. Como o nosso entrevistado acabou de dizer, a situação da justiça criminal brasileira, ela beira o caos, para usar um eufemismo, né? Eu estudo esse assunto já há bastante tempo, publiquei um livro recentemente que conta vários desses aspectos, e o resumo dessa história, a melhor forma de dizer, é que hoje o foco do sistema de justiça criminal brasileiro está no criminoso. A vítima é imediatamente esquecida após o crime. Então se fala de benefícios, se fala de saída, de saidinhas, se fala de auxílio, reclusão, se criou esse fetiche da ressocialização, como o advogado
acabou de explicar, a maioria dos criminosos repete o crime, e essas saidinhas, quando eles saem da cadeia, na maioria dos casos, eles saem com uma missão para ser executada. Então, a decisão de se reabilitar é uma decisão que o indivíduo toma, não é o Estado que toma essa decisão pelo indivíduo. Infelizmente, existe hoje no Brasil uma grande indústria, um ecossistema que se beneficia muito da criminalidade, e isso dificulta que o nosso Congresso, que as nossas instituições consigam atender aquilo que é uma das necessidades mais básicas de todos nós, que é segurança.